Fala galera, tudo bem com vocês? De volta, como eu falei pra vocês, deixei na caixinha de perguntas alguns stories atrás sobre os novos vídeos do IGTV, né? Tô voltando agora a gravar vídeos e um dos temas que eu venho falar pra vocês, né? O nome dessa meditação é Emaús, o caminho para as águas que saram. E a você que está me acompanhando nesse vídeo, a gente está voltando com a série de reflexões bíblicas, com a série de pregações e tal, vídeos aí com um pouquinho da palavra para você. Então já sabe, né? Você pode compartilhar esse vídeo, você pode deixar o seu like aí, né? Curte aí, deixa aquele coraçãozinho aí bacana pra gente. E sem enrolação, bora pro vídeo. Tá lá em Lucas, né, do capítulo 24, último capítulo de Lucas, do Evangelho de Lucas, do 13 e vai até aí o verso 35. É um pouquinho grande, né? Você depois pode acompanhar aí, a gente vai lendo e explicando cada trecho. Baseado numa meditação aqui, eu tenho alguns tópicos que eu anotei. E diz mais ou menos assim, a partir do versículo 13: eis que no mesmo dia, dois deles, né, dois discípulos, iam para uma aldeia que era distante cerca de 60 estádios, né, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si sobre tudo que havia sucedido naqueles tempos. E aconteceu que, indo eles conversando e fazendo perguntas um ao outro, Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam fechados para que não o conhecessem. E o que a gente entende aqui? Primeiramente, entender o que era Emaús. Eu estava alguns domingos atrás lá na igreja, né, no culto, e uma pregação, o pastor falou o seguinte: Emaús era uma aldeia próxima de Jerusalém, né, um pouco, não tão muito perto, mas também não tão muito longe de Jerusalém. E era uma aldeia ali, um caminho que você percorria, cerca de um dia de caminhada. E para que naquele local, era um local onde acreditava-se, né, ou tinha-se aí fontes medicinais, né? Você tinha lá em Emaús algumas fontes de água, nascentes de rios e alguns lagos, que as águas eram termais, ou seja, era aquela água quente. Aqui no Brasil a gente tem esse fenômeno no estado de Goiás, né? Aquelas águas termais. Então, mais ou menos, Emaús, segundo alguns historiadores, né, segundo a gente da geografia tem aí essa noção, Emaús era uma cidade, né, com águas de tratamento, ou era uma cidade onde as suas águas acreditava-se que eram medicinais, né, eram ali com potenciais de cura. Então o povo ia para aquele local buscando cura e buscando, né, aí um alívio das suas feridas, das suas dores, e até mesmo um local de descanso, né? Era um local que o povo procurava para descansar. Era como Lençóis Maranhenses da época ali, com aquelas lagoas com água quente. Para você ter uma noçãozinha aí, quem mora no Maranhão sabe o que eu tô falando. E era um local de cura, um local de descanso e também um local de encontros. Era um local onde o povo ia para mesmo se encontrar ali, conversar. E ao caminho, era um caminho longo, ou seja, era uma caminhada que ela poderia percorrer mais ou menos aí até um dia inteiro. Se eu estiver errado, me corrijam nos comentários. E aqueles discípulos, eles estavam ali indo ao caminho conversando, né? Uma forma deles chegarem mais rápido. Você está ali andando no caminho, você conversa com a pessoa que está indo com você, para que você possa chegar aí mais rápido. Você passa o tempo ali conversando com a pessoa, que você nem se dá conta de que você conseguiu chegar rápido num local que parecia ser longe, né? Então eles iam conversando. E aí fala que o texto, né, que Jesus se aproxima deles, mas eles estavam com os olhos fechados para conhecer Jesus. Vamos lá, primeiro ponto. O coração deles ainda estava frustrado diante do que tinha acontecido. Ou seja, o que eles iam discorrendo, o que eles iam perguntando um para o outro, se questionando. Cara, ele era o rei dos judeus. Ele fez isso, fez aquilo, ele fez milagres, ele multiplicou pães, ele ressuscitou mortos, ele curou doentes. E na hora ele morreu numa cruz, ele foi enterrado. Então, o coração daqueles discípulos se frustra por entender, né, no entendimento humano deles, que Jesus, entre aspas, ali estaria, segundo o entendimento humano deles, sendo mentiroso, porque Jesus pregava que era o rei dos judeus, Jesus, ele era tido pelas pessoas como um profeta, e na hora aquele mesmo Jesus que fez sinais grandiosos morre. É preso, é morto como um criminoso, como um outro ladrão qualquer da época, como um bandido qualquer da época, desprezado ali. Então, para aquela cultura, para aquelas pessoas, aquilo frustra o coração daquelas pessoas. Elas se veem num estado de angústia, porque, poxa,
Jesus, aquele cara que via para ser o nosso libertador, na hora não era aquilo que eles esperavam que ele fosse. O coração dele estava cego. E se você for perceber bem, na caminhada somos eu e você. A gente está caminhando para o local de cura. Jesus está caminhando conosco, mas a gente está com um pensamento frustrado nas coisas que se passaram, entendendo que essas coisas que se passaram, talvez ali de fato tenham algum efeito aí grandioso. Quando na verdade não tem efeito, não era para ter efeito algum. Eram coisas que eram para a gente ter superado há muito tempo. E a gente não entende, não supera. E a gente simplesmente faz daquilo dali um alarde, uma tempestade num copo d'água, e não entende que nesse processo Jesus está caminhando do nosso lado, tentando se fazer presente na nossa caminhada, mas a gente não quer entender isso. Aí, continuando, né? O que nós podemos entender? Que Jesus está sempre do nosso lado, mas nem sempre a gente está dando atenção para ele. Então, no decorrer da nossa caminhada, que é a nossa vida, a gente está buscando um lugar de cura, está indo para o lugar de cura. Só que a gente não entende que o Deus que cura está do nosso lado. Esse é o principal ponto dessa meditação. Eu estou indo para o local que sara, mas eu não entendo que o Deus que sara está caminhando comigo e quer me sarar ali no processo. Eu estou no meio do processo, eu estou reclamando do processo, eu estou murmurando pra caramba sobre o processo, mas eu não estou entendendo que o Deus que permite o processo é o mesmo Deus que vai estar comigo, desde o processo inteiro até ali o recebimento daquilo que eu estou esperando, da bênção. Então, eu não entendo isso. A gente não entende isso porque o nosso pensamento humano ele ainda está fechado para esse entendimento. E aí, caminhando, ele vai dizer aqui, olha, e disse Jesus, que palavras são essas? Porque vocês estão tristes. E eles disseram, um deles chamado Cleopas lhe disse, você é peregrino em Jerusalém e não sabes essas coisas que têm sucedido? E ele perguntou, quais coisas? E eles disseram aos que dizem respeito de Jesus, o Nazareno, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação, o entregaram à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel, mas agora com tudo isso já é o terceiro dia e todas essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós se maravilharam, foram de madrugada ao sepulcro, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e diziam que ele está vivo. E alguns dos que estavam convosco foram até o sepulcro e, como haviam dito, as mulheres não haviam visto. Ou seja, a mente deles estava cauterizada a ponto de não entender aquilo que Jesus dizia. Na cabeça dele, Jesus tinha ali o corpo sido roubado, o corpo sido levado pelos romanos, pelos judeus, mas eles não entendiam sobre a ressurreição de Jesus. Muitas vezes é a mesma coisa, a gente está num caminho, está no propósito, mas a gente está fazendo de conta que Jesus está morto. A gente chama isso daí, em termos grosseiros, de ateísmo prático, mas tem uma relaçãozinha com ateísmo prático, que eu dizer que eu creio em Deus, mas na minha caminhada eu demonstro e dou sinais, as minhas palavras e as minhas atitudes demonstram que eu não creio nele, que eu não creio de fato nas palavras dele. Era o que aquele povo estava vivendo, foram pessoas que viveram com Jesus, eles vão citar aqui, olha, nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel, ele era profeta poderoso diante de Deus e diante do povo, e agora ele morreu, já é 3 dias, ele está morto, e eles falam de uma forma aqui nesse texto que, segundo alguns historiadores e alguns linguistas do hebraico falam, que era uma forma de debochar, do grego também eles dizem, que era uma forma de debochar, uma forma de murmuração, era uma forma de reclamação, uma forma de maldizer, de falar mal, dizendo, olha, mas elas disseram que viram Jesus, mas como assim eles não entendiam aquilo? Na cabeça deles, aquelas mulheres estavam mentindo, e eles achavam que aquilo ali era loucura dos seguidores de Jesus, dizer que Jesus tinha ressuscitado, porque a mente deles ainda estava presa naquele contexto da murmuração. Muitas vezes é assim, eu e você estamos com a mente presa na murmuração, sendo que o Jesus que cura, o Jesus que salva, que restaura, que transforma, está caminhando ali com a gente, ouvindo tudo aquilo. E a gente está tratando ele como uma pessoa qualquer, que está no caminho, como uma pessoa, por exemplo, você está no elevador, você está numa conversa social ali com a pessoa, você está às vezes no ônibus, você conversa com a pessoa que está do seu lado, às vezes você está ali num transporte, você está ali numa fila de supermercado, você começa a puxar conversa com uma pessoa aleatória. A gente está tratando Jesus muitas vezes na nossa caminhada como essa pessoa aleatória com quem a gente puxa conversas sociais, quando a gente não lembra que ele é o nosso Pai, que ele é o nosso Criador.
Mas a gente está tratando ele como essa pessoa aleatória com quem a gente puxa uma conversa aleatória e começa a contar os últimos acontecidos da televisão. A gente é campeão de fazer isso, sabe? E aí, entrando no texto, continuando, né, ele diz, olha, alguns estavam convosco, ele disse, ó, nércios de coração, vocês não entenderam. Vocês são tardios para crer em tudo que os profetas disseram. Isso aqui é Jesus dizendo no verso 25. Porventura não convinha que o Cristo ressuscitasse e se entregasse à glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam isso tudo, e que se achava nas Escrituras, e chegaram à aldeia onde ele ia, e fez com que eles fossem para mais longe. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando o pão, o abençoou e lhe deu. E os olhos deles se abriram e conheceram, e ele desapareceu da sua face. E disseram para um ao outro, porventura não ardia o nosso coração, não queimava no caminho quando ele falava, e quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora se levantando, e voltaram para Jerusalém, e acharam os 11 que estavam congregados, os quais disseram, ressuscitou verdadeiramente, já apareceu a Simão. E contaram-lhe o que aconteceram no caminho, e como foi o partir do pão. Ou seja, o que a gente pode entender aqui desse texto? Jesus se revela. Não tem um momento na nossa caminhada em que Jesus não vá se revelar a nós. Talvez Jesus não vai se revelar no início do processo. Talvez Jesus vai se revelar só lá no final do propósito. Talvez Jesus vai se revelar durante o processo. Não importa quando, se é no começo, se é no meio, se é no fim. Jesus sempre vai, se revelar nesse propósito pra gente. Não importa quando, não importa o tempo que Jesus vai se revelar, ou seja, o tempo dele é perfeito, algo que eu já venho entendendo no tempo de Deus, o Kairos de Deus é perfeito, o tempo de Deus é diferente do meu cronos, do meu tempo humano, do meu tempo aqui, anos, meses, dias, horas, minutos, segundos, semanas. O tempo de Jesus é diferente desse tempo, ou seja, uma hora Deus vai se revelar, é fato, isso é fato, ele vai se revelar. Não tem essa de, mas Deus não se revelou, ele vai se revelar. No meio dessa caminhada ele vai se revelar a cada um de nós. De fato, de uma forma que a presença dele nos tome e a gente não consegue ser mais quem a gente era antes. A gente é transformado pela presença dele. E o que é que a gente vai entendendo aqui? Que muitas vezes, a gente chega e a gente não entende, mas Jesus leva a gente para mais profundo. Ou seja, eles iam para o lugar onde eles acreditavam que aquelas águas... E muitas vezes a gente não entende porque ele quer levar a gente para mais profundo. Ou seja, o que acontece? Eles só queriam ir para um local que ia descansar a mente deles dos últimos acontecimentos. Eles só queriam ir para um local onde a mente deles ia ter um descanso. Mas Jesus queria dar algo maior para eles. Muitas vezes a gente só quer algo pequeno. A gente está com a mente focada no pequeno, naquilo que para nós é algo contentável aos nossos olhos humanos. A gente está aqui. Deus quer levar a gente mais profundo. A gente está bem aqui no rasinho e Deus está querendo levar uma profundidade muito maior da intimidade, de um conhecimento da glória dele, de um experimentar da glória e da soberania dele, que a gente não entende, que o nosso coração humano ele não está entendendo. E aí o que acontece? Jesus ele vai revelando a sua plenitude quando a gente convida ele para a mesa. O único modo de eu experimentar a plenitude de Jesus na minha vida é eu caminhando com ele. Eu entendendo que é ele que caminha comigo, eu chamando ele para caminhar comigo, eu caminhando com ele, eu indo após ele, tomando a minha cruz, o seguindo de fato e chamando ele para a minha comunhão, para a comunhão da minha vida, para a mesa. A mesa, na cultura hebraica, ela representa a comunhão. O partir do pão é um momento sagrado, o momento da refeição é um momento sagrado para os judeus. Por quê? É um momento onde toda a família se reúne para ouvir as palavras proferidas pelo Pai, para ouvir as palavras que estão escritas na lei e para que a família se assente e se interaja e se conecte uns com os outros, afetivamente. Isso é a comunhão. E é isso que Jesus nos chama para viver enquanto filhos, enquanto irmãos em Cristo. Nosso relacionamento vertical e horizontal. É isso que Jesus está nos chamando para viver. E a gente muitas vezes não está entendendo isso. Jesus, muitas vezes, ele quer tomar esse lugar de centralidade na mesa. Ele é o Pai, ele é o Deus que está ali na mesa, que está ali falando para nós,
que está ali mostrando a sua lei para nós e que está ali nos fazendo vivermos afetivamente como irmãos em Cristo uns com os outros, na comunhão do reino dele. Mas a gente não quer entender isso. Os nossos olhos estão fixos nos últimos acontecimentos, nas tempestades, nas dores, desculpem a palavra, nas desgraças. Estão fixos naquilo que está acontecendo, mas os nossos olhos não estão fixos no Jesus que está ali do nosso lado, que está ali conosco. E muitas vezes ele está ao nosso lado, enquanto a gente está buscando um caminho da cura. Mas a gente esquece que essa fonte de cura, essa água viva, a gente está buscando as águas que saram, as águas, né, que iriam sarar, mas a fonte de água viva estava ali caminhando com aqueles 2 discípulos. Muitas vezes é assim comigo e com você. A gente se esquece que essa fonte de cura está do nosso lado. E é nesse caminho verdadeiro que a gente encontra com Jesus. É no processo. É nesse processo que Jesus vai se revelando para a gente. É quando a gente toma essa posição de chamar Ele para a nossa comunhão. Quando a gente toma essa posição de chamar Jesus para estar conosco na mesa, para sentar conosco na mesa e para ter essa comunhão e partir esse pão com nós, é que a gente vai caindo a ficha, que vai caindo as escamas dos nossos olhos e nós vamos entendendo quem é Ele e o que Ele quer para as nossas vidas. Belezinha? E é isso, galera. Esse foi o texto de hoje. Compartilha aí, beleza? Esse vídeo, faça esse vídeo chegar mais longe. Tamo junto. Deixem sugestões de próximos vídeos aí também no meu direct, tá bom? Beleza? Deus abençoe a todos.